Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então nós vamos falar dos livros 6 ao 9 do quarto tomo aqui dos Miseráveis. Esse pra mim foi um trecho um pouco difícil porque, como vocês sabem, eu estou lendo em francês. E daí, nesse trecho, nós vamos entrar em contato com a realidade das ruas. E daí assim, o Victor Hugo durante a escrita ele vai usar muitas gírias. E daí, eu não conheço todas as gírias do século XVIII em francês. Veja só vocês. Eu não conheço nem as gírias atuais em português, quem dirá, né? E daí o que acontece? Acontece que eu não havia percebido que tinham notas de rodapé dizendo o que essas gírias significavam. Eu simplesmente passei batido por essas notas e eu só percebi isso quando eu já estava quase terminando. E daí eu falei assim, gente, que burro que eu sou. Daí eu tive que voltar e ler praticamente tudo de novo para poder entender um pouquinho melhor do que estava acontecendo, e eu acho que isso deu certo. Enfim, esse trecho do livro então vai começar com a gente ficando sabendo ali um pouquinho mais de como que os Thénardier meio que abandonaram ali os filhos, né? E de como justamente por conta desse abandono, um deles, que é o que a gente vai acompanhar aqui, que é o Gavroche, vai começar então a morar nas ruas, ou melhor dizendo, vai começar a morar dentro de um monumento com o formato de um elefante que fica numa praça X ali de Paris. Enfim, ele sai durante o dia para poder furtar alguma coisa para poder comer, até que um dia ele se depara ali com dois irmãos um pouco mais novos do que ele, e ele percebe que esses irmãos estão ali perdidos. Ele vai perguntar o que aconteceu, e ele fica sabendo que eles se perderam dos pais e estão chorando porque eles estão com medo, porque eles estão com fome e coisas do tipo. E daí então o Gavroche meio que assume a paternidade dessas duas crianças e passa então a cuidar deles e a orientá-los ali pela faculdade das ruas. Enfim, e a gente vai acompanhando então como que o Gavroche vai ali se virando para poder, nesse primeiro dia pelo menos, ajudar esses meninos. Então ele mostra para eles uma série de artimanhas que devem ser feitas para que você possa sobreviver nas ruas. Inclusive ele vai e paga uma refeição, que na verdade é um pão para eles, e depois ele leva esses garotos para poder dormir dentro da sua casa, que é o monumento lá e tal. E é muito interessante porque no momento em que eles estão lá, o Gavroche, no primeiro momento, ele fica muito bravo com esses meninos, porque ele pensa que eles estão querendo muito luxo, quando na verdade o Gavroche não pode dar um luxo maior do que aquele. E ainda assim é um luxo só, porque se você for ver, era para essas crianças estarem na rua, mas enfim. Mas ao mesmo tempo que ele fica bravo com eles, ele meio que tem um instinto maternal que aflora e fala, coitadinhos, né? E daí é muito engraçado você ver, primeiro ele dando uma bronca nesses meninos e depois ele indo lá enfim, fazendo firulinhas e tratando eles por apelidos carinhosos e coisas do tipo. O fato então é que enquanto ele está ali com esses meninos, ele vai acabar recebendo então a visita de um sujeito que é o Montparnasse, que é um trombadinho dali das regiões, enfim, que pede para o Gavroche ajuda. Por quê? Porque o Montparnasse, junto com alguns outros meliantes ali, estão armando uma fuga da prisão. E daí o que acontece? Uma das pessoas que vai fugir dessa prisão meio que não está conseguindo. Ele ficou meio que com medo ali, não está conseguindo executar muito bem a fuga. E é preciso que o Gavroche vá lá para poder ajudá-lo de uma certa maneira. O Gavroche acaba indo, e qual não é a sua surpresa quando ele chega lá e se depara com o próprio pai. Então sim, Thénardier fugiu da cadeia. Muito bem então. E eles não só conseguiram finalmente fugir da cadeia, mas também armaram ali um plano para poder ir assaltar uma casa. E de quem é essa casa? É a casa do Jean Valjean. Porque eles sabem que o Jean Valjean vai viajar de vez em quando e deixa ali a pobre da Cosette sozinha como empregada. Enfim, eles vão ali para poder assaltar essa casa. Só que calhou de justamente nessa noite quem estar lá na frente da casa, Eponine. Porque eu não sei se você se lembra, mas Marius está apaixonado por Cosette. Sim, a relação deles continua. E Eponine sabe disso
e ela resolve então ficar ali para poder meio que ver o Marius de vez em quando, nem que seja durante a noite assim e de relance. O fato então é que nessa noite em específico o Eponine está montando guarda ali, digamos assim, para poder ver o Marius assim que ele saia, e se depara então com esses criminosos, e é ela quem vai impedir que eles entrem ali na casa para poder assaltar, porque ela sabe que o Marius está lá dentro e que vai acabar prejudicando o relacionamento dele com a Cosette. Perceba que a Eponine também é uma personagem incrível, porque ela sabe que o Marius não gosta dela, ela sabe que o Marius está ali por causa da Cosette, mas ainda assim, por ela gostar dele, ela vai e se sacrifica para que ele possa ser feliz. E veja só que amor incrível dessa moça. Assim, a Eponine subiu no meu conceito muito. Assim, ela enfrentou sozinha, uma moça de 15 anos enfrentou sozinha 6 bandidos armados para poder proteger o seu o carinha com quem ela está ali querendo se relacionar, mesmo que ele queira se relacionar com outro. Então, isso sim é que é altruísmo, não é verdade? Mas enfim, o fato então é que depois desse primeiro momento, entramos em um dos meus capítulos preferidos, que é o Largot, que como é que é o nome daquilo que eu acabei de falar e já esqueci, que é um capítulo que ele vai falar das gírias. E daí ele vai fazer assim, é muito interessante ver o Victor Hugo falando de qualquer coisa. Sei lá, eu acho que se ele pegasse aqui o meu cachimbo, ele conseguiria falar do meu cachimbo por 50 capítulos de uma maneira tão linda que não me cansaria nunca. Mas enfim, então ele vai falar um pouquinho de como que é a gíria dentro da sociedade e dentro dessa sociedade que se inclui, que se insere na nossa, porque querendo ou não, nessa época aqui, pelo menos gíria era uma coisa de um submundo que estava ali nas ruas de Paris. Existia, mas que as pessoas fingiam que não existiam. E daí, logo no início, o Victor Hugo vai dizer o seguinte: o que é a gíria? É a nação e o idioma ao mesmo tempo. Olha que lindo! Se você aí se interessa por linguística, leia este capítulo dos Miseráveis que você vai gostar de como Victor Hugo defende o uso dessa e a disseminação dessas línguas que não sejam a língua oficial. Enfim, dessas línguas não, né? Dessas variedades linguísticas. E daí depois, nesse mesmo capítulo, ele vai fazer uma coisa que eu achei muito bacana. Na página 1112 desta minha edição aqui, que é logo no comecinho desse 7º livro, o Victor Hugo ele vai estar descrevendo e ele vai dizer o seguinte: lá onde a terra acaba e começa a lama. Quando eu li isso, eu me lembrei automaticamente, e daí eu ia perguntar para vocês o seguinte: na edição que vocês estão lendo, se tiver notas de rodapé, eu queria saber se tem alguma nota de rodapé sobre esse trecho. Por quê? Porque esse trecho aqui eu achei muito interessante, que ele faz referência a um dos versos aqui do canto 3 dos Lusíadas do Sr. Camões, que é o canto 3, estrofe 20, se não me engano. Eu acho que deixa eu ver. Exatamente. Porque na estrofe 20 do canto 3 dos Lusíadas, o Camões escreve o seguinte: eis aqui, quase o cume da cabeça da Europa toda, o reino lusitano, onde a terra se acaba e o mar começa, e onde Febo repousa no oceano. Então perceba que esse onde a terra se acaba e o mar começa a ser trocado pelo Victor Hugo por isso de lá onde a terra acaba e começa a lama. Perceba que nos Lusíadas, o Camões ele faz uma ode ao povo português. Aqui nesse trecho, ao evocar isso, querendo ou não, o Victor Hugo está dizendo: olha, esse povo que eu estou falando, esses miseráveis, também são grandiosos. Eles também merecem uma ode que os engrandeça, que é aqui no caso os miseráveis. Então, sei lá, eu achei muito bacana esse trecho aqui. Mas enfim, o fato então é que depois deste capítulo sobre as gírias, a gente fica sabendo então que o relacionamento de Marius e Cosette está mais forte do que nunca. Os dois estão ali cada vez mais apaixonados
e é uma paixão extremamente inocente, é uma paixão sem nada físico, digamos assim, pelo menos ainda não, né? E tudo estava correndo às mil maravilhas, se não fosse um pequeno detalhe. Jean Valjean, que é o pai de Cosette, resolve que está na hora deles mudarem dali. Porque lembra lá, como eu falei para você, ele tinha alugado várias casas. Muito bem, só que não é esse o problema. O problema é que ele vai se mudar com Cosette para a Inglaterra. E daí Marius não pode ir para a Inglaterra porque Marius está pobre. Lembra lá que eu falei isso para vocês também. E daí então a gente vai acompanhando o que esse rapaz vai poder fazer para tentar então acompanhar ali sua amada. E daí o que ele resolve fazer? Ele vai procurar o avô. Lembra lá que ele tinha um avô, que eles haviam brigado, etc. Muito bem, então ele vai procurar esse avô para que esse avô dê licença para que ele se case com Cosette. Porque se ele se casar com Cosette, ela teoricamente não vai precisar ir, ou ainda mais, ele vai poder ir junto com ela. Só que o que acontece? Acontece que esse avô acaba meio que destratando ali, o neto acaba falando umas coisas que põe em xeque a honra de Cosette, e daí justamente por conta disso, o jovem Marius vai embora ali com o rabo entre as pernas, sem saber o que fazer para poder continuar com a Cosette. E enquanto isso a gente vai acompanhando o drama da pobre da Cosette ali, que está cada vez mais próxima de ir embora. E eu não vou falar mais nada. Enfim, gente. Ai, que livro fenomenal. Eu me dei conta, para minha tristeza, deixa eu mostrar isso para vocês, porque eu fiquei muito triste quando eu vi isso. Eu me dei conta de que, veja só o tanto que eu já li, e veja só o pouco que falta para se ler. Você tem noção de que falta só isso para eu ler? Você tem noção de que daqui a 1, 2, 3, 4 semanas isso daqui vai ter acabado? Eu já estou me sentindo órfão desse livro. Mas enfim, tudo bem. Estamos aqui então prosseguindo com a leitura. Mas enfim, antes de eu encerrar o vídeo então, tem algumas coisas que eu gostaria muito de ler aqui com vocês. Como é o caso, por exemplo... Cadê? Aqui. No momento então em que o Gavroche acolhe aqueles meninos no seu palacete, digamos assim, o rapazinho menor está com medo, porque lá dentro desse monumento em que o Gavroche mora, está escuro. E daí o Gavroche vai dizer o seguinte para ele. O escuro, eu vou demorar para ler porque eu estou traduzindo aqui na hora. O escuro está lá fora. Lá fora chove e aqui não. Lá fora faz frio e aqui não sopra nem um pouco de vento. Lá fora não está nem a lua e aqui eu tenho a minha vela. Então eu achei muito bacana o jeito com que o Gavroche ele vai distraindo esse menino para que esse menino possa ali, enfim, dormir, que é um jeito muito maternal, que eu fiquei pensando, gente, esse menino que mora na rua ali tem esse lado todo materno, enquanto que os pais abandonaram ele, não é verdade? Então, enfim, isso me tocou bastante. E daí, no finalzinho deste trecho, essa é a última coisa que eu vou ler para vocês, no finalzinho desse trecho, então, quando quando a Cosette fala para o Marius que ela vai se mudar, é dito o seguinte: quando estamos no fim da vida, morrer é partir. Quando estamos no começo, partir é morrer. Eu achei isso fenomenal. Lembre aí em quantas vezes você partiu e deixou algo para trás. Enfim, é isso então. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso então, um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo. Tchau!